Pessoal, confirma para mim só se está aparecendo a minha tela. Eu só tô te vendo, hein? Só me vendo? Então, peraí. Agora sumiu tudo para mim aqui. Eu vou, acho Está que entrar aparecendo a de minha novo. tela? Está aparecendo os slides, por favor? Não. Não? Está aparecendo a minha tela agora? Agora sim. Beleza. Boa noite a todos. Desculpa, sim, o início, né, do nosso webinar, assim, às vezes dá uns problemas aqui de conexão. Ou da pessoa que está atrás do computador mesmo. Bem, bem-vindo a todos a mais um webinar do Woman in Being. Hoje com o tema de empreendedorismo e cases de sucesso. Bem, hoje é o segundo dia de uma série de 10 dias de workshop de softwares BIM, que já estão disponíveis no canal do YouTube, e alguns webinars. No próximo dia 7 de outubro, nós falaremos sobre BIM nas universidades e pesquisas, e convido a todos vocês a se inscreverem. Falando um pouco sobre o Woman in BIM, nós somos uma comunidade online global do sexo feminino e nossa visão é apoiar, capacitar e celebrar as profissionais de construção digital e BIM. Nosso objetivo principal é incentivar e apoiar, pois acreditamos que apoiar umas às outras é crucial e nos esforçamos por uma indústria mais inclusiva. Queremos atrair mulheres para carreiras relacionadas ao BIM e promovê-las. Apoiamos as mulheres em suas funções de BIM e oferecemos oportunidade para maiores avanços. Bem, esses aqui são os nossos objetivos e nossos motivadores, que é apoiar, atrair, promover, avançar e reter. Essa é a equipe principal do Woman in BIM. Nós temos a Rebecca De Chico, que é a Founder e Global Chair, a Vicky Reynolds, Global Vice President, a doutora Jenny Barré, Education Lead, ela tem uma extensão sobre... Ela trabalha com algumas mulheres na Universidade Central de Lancashire. A Gerdana Staikova, ela é Member Database Lead. E a Nicole De Chico, que é Global Administration. E, recentemente, nós tivemos um upgrade na equipe principal, onde agora algumas Regional Leads que faziam parte já da equipe, elas se tornaram Coordination Lead. Hoje, eu faço essa função na América do Sul. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle Tenegini, sou arquiteta, mestre em arquitetura e urbanismo e sustentabilidade, e hoje eu estudo engenharia da computação e faço um MBA em Data Science. Um pouco rebelde. Bem, aqui a gente tem os nossos patrocinadores, a Glider BIM, a Aurecon, a IEEE, a GAG e a Multi McDonald. Eles são patrocinadores que ajudam a gente uma vez por ano, né? Todo ano renovam se quer continuar ou não patrocinando o Woman in BIM, e também ajuda a gente a manter a base de dados, né? Bem, o Woman in BIM, dentro do site dele, que é womaninbim.org, você pode se associar, né? É gratuito a associação. A associação Woman in BIM completa é só para mulheres, então lá dentro tem um fórum, é bem interessante as coisas que você pode se descobrir lá, conversar com um grupo de mulheres de todo lugar. A gente tem uma database bem extensa, e a associação Woman in BIM, que é para pessoas externas que não querem fazer parte da rede, mas querem saber o que está acontecendo. Então, elas vão receber sempre alguns e-mails, algumas mensagens sobre o que está rolando.
Eu passo a apresentação agora para o Marcelo Rosbach. Ele é arquiteto e empresário no setor da educação há mais de 20 anos, sendo CEO da rede de cursos profissionalizantes. Também possui empresas no setor AECO, nos segmentos de implementação e implementação BIM, projetos de arquitetura de interiores e realidade aumentada e virtual, manutenção predial, montagem e instalação de elevadores. Marcelo, eu vou passar para você. Ótimo. Vocês me ouvem bem aí? Estamos te ouvindo. Muito bom, muito bom. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma grande honra, que eu sou um grande entusiasta do BIM e também do Women in BIM. Então, eu acho que esse novo olhar, ele sempre deve ter um respaldo grande de toda a comunidade da construção civil. E vocês estão trazendo esse novo olhar. Então, isso é muito bom, isso é fantástico. Bom, eu vou mostrar minha tela aqui. E como eu vou introduzir esse tema, eu trouxe um assunto que vai dizer... E eu sempre, assim, nas minhas aulas, eu sempre percebo que os alunos acabam saindo com uma certa dúvida, né? Então, tudo bem, professor. BIM é muito legal, BIM é interessante. Nós sabemos que o BIM tem inúmeros usos, que eu consigo fazer muita coisa com o BIM, mas por que eu vou empreender com o BIM? Para quê? Para quê? Eu estou quietinho aqui. Por que eu vou empreender com o BIM, professor? E aí, quando nós pensamos em empreendedorismo, nós temos algumas características que ficam bem explicitadas. Porque quando nós pensamos em empreendedorismo, nós invariavelmente, aí nós podemos compreender vários tipos de processos de gestão, como, por exemplo, a gestão da construção civil e gestão em outros segmentos. Nós vemos que isso sempre vai estar amparado em 3 grandes pilares, que são os pilares, primeiro, tecnológico, que também é aquele que é mais fácil de você capacitar alguém, que é aquele que é mais fácil de você adquirir treinamento. O segundo pilar é o pilar dos processos. Esse pilar, ele invariavelmente vem com o aumento da maturidade da empresa, do profissional, ou mesmo com a contratação de uma consultoria. Ela também é um pouco mais simples de adquirir, mas o pilar mais complexo e aquele que faz todo o BIM valer a pena e todo o empreendedorismo no BIM valer a pena é o pilar das pessoas. Porque as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Marcelo, por que eu devo empreender com o BIM? Por quê? Por que eu devo colocar o BIM no meu fluxo? Por que eu vou empreender com ele? Qual o ganho que ele vai trazer? Eu demonstro uma pirâmide. A pirâmide de Maslow. E essa pirâmide, ela é extremamente importante em processos de gestão, em processos administrativos e em processos de empreendedorismo. Então, quando nós pensamos na pirâmide de Maslow, nós temos inúmeros patamares nos quais os colaboradores, os stakeholders, os atores, eles deverão escalar. O primeiro desses patamares é o das necessidades fisiológicas. Pois bem, se você tem uma empresa no segmento da construção civil, e essa empresa, vamos imaginar que seja uma pequena construtora ou um pequeno escritório, e ele não tem um ambiente organizado. Tem pessoas empreendedoras, mas ele não tem um ambiente organizado, é uma bagunça na obra, uma bagunça no escritório. Pô, não tem uma água gelada para o pedreiro tomar. Puxa, não tem um banheiro limpo. Nesse caso, não adianta a empresa empreender em BIM. Nesse caso, ela não cumpriu com as necessidades fisiológicas ainda. Os colaboradores que trabalham nessa empresa, eles nunca estarão plenos para
conseguir implantar o BIM como você deseja. Porque esses são fatores higiênicos. E eu vou explicar por que são fatores higiênicos. Percebam só, que uma vez que tudo isso tenha sido atendido, uma vez que esse primeiro patamar tenha sido atendido, nós vamos para as necessidades de segurança. Será que eu tenho confidencialidade nessa empresa? Um fator fundamental para quem quer empreender, especialmente hoje, com a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais. Bom, será que essa empresa tem controles de acesso? Tanto no canteiro quanto nas pastas do escritório? Será que ela trabalha visando a saúde e segurança? Pois somente se ela atender esses requisitos aí que eu citei, das necessidades fisiológicas e os requisitos dos fatores de segurança, essa empresa estará apta a empreender com o BIM. Por quê? Porque esses primeiros fatores que eu citei, eles são fatores de manutenção da empresa. Sem eles, a sua empresa ela não vai viver, ela vai sobreviver. Você não vai conseguir empreender com a sua empresa, você vai empurrar com a barriga. Esses são fatores higiênicos. Por que são chamados de higiênicos? Porque eles não têm a capacidade de motivar os colaboradores. Por mais que você empreenda, eles não se sentirão motivados. E por que chama higiênicos? Vamos imaginar que hoje vocês aqui, depois desse webinar, vocês vão comer uma pizza maravilhosa. Todos aqui vão comer uma pizza. E é uma pizza calabresa. Mas não é qualquer pizza calabresa. Não. É a pizza de calabresa mais acebolada que vocês já comeram na vida. E aí, depois que vocês comeram a pizza de calabresa, vocês vão dormir e vão querer escovar os dentes. Só que, quando vocês foram pegar a escova não estava no banheiro. E aí vocês vão ficar tristes. Vocês vão ficar cabisbaixos. Vocês vão ficar de uma maneira semelhante ao seu colaborador se ele não tiver esses itens que eu citei aqui na tela. Ou seja, se ele não tiver fatores de necessidades fisiológicas atendidos e de segurança atendidos. Só que se tiver a escova lá no banheiro, a hora que você for escovar o dente, você não vai comemorar. Você já viu alguém chegar lá, comeu calabresa, tá com aquele bafo de cebola, vai lá escovar o dente, achou a escova, achei a escova. Ninguém faz isso, né? Ninguém vai fazer isso. Então, ou seja, esses fatores higiênicos, eles não têm a capacidade de motivar a sua empresa. Agora, quando nós incluímos o BIM, e aí por isso o BIM é uma excelente ferramenta para empreender, quando nós incluímos o BIM no processo, aí nós começamos a escalar a pirâmide rumo às propriedades sociais. Ou seja, vamos buscar a colaboração dentro do escritório, porque o BIM, mesmo no nível 1, ou seja, 2D, 3D, quantitativos, mesmo no nível 1, ele precisa de trabalho colaborativo. Só com esse trabalho colaborativo você já consegue galgar propriedades sociais para o seu empreendimento. É uma fantástica maneira de capacitar a equipe, uma fantástica maneira de empreender internamente. E aí, quando você sobe ainda mais, você vai mexer com o ego status do seu colaborador, dos seus colaboradores. Como? Fazendo-nos participar dos processos. Como assim, professor? Olha, quando nós falamos de BIM nível 2, e aqui está BIM nível 2, estamos falando de orçamentação e planejamento. Pois não existe orçamentação e planejamento sem uma conversa entre os dois mundos. Entre o escritório e a obra. Talvez galgado em documentos, em cadernos de encargo, em livros de estilo, em BEP. Mas quando esse colaborador do escritório ele percebe que o que ele faz muda a obra, e quando o pedreiro ele percebe que o erro dele é notado pelo escritório, ele fala, nossa,
Eu não sou mais um. Eu faço parte dos processos. E isso mexe com ego status. Isso cria um empreendedor dentro da sua empresa. Por quê? Porque se ele subir ainda mais, ele vai alcançar a autorrealização. Que é quando você coloca algo tão inovador, mas tão inovador na sua empresa, como, por exemplo, o BIM nível 3, uma gestão de facility, de operação, manutenção. É tão inovador, ninguém faz na cidade, que o cara ele vai ganhar menos para trabalhar na sua empresa. Porque aquilo é muito inovador, aquilo vai fazer a diferença no currículo dele. E aí, nesse caso, nós estamos trabalhando com fatores de gestão, que são fatores motivacionais que fazem com que os colaboradores motivem-se. Então, graças a essa pirâmide de Maslow e a teoria dos 2 fatores, nós percebemos que sim, é extremamente benéfico empreender com o BIM e realmente deve ser feito. Então, como eu sou o primeiro a falar, eu trouxe aqui essa pequena introdução para vocês do que eu penso como empreendedor, como uma pessoa que empreende no BIM também. Espero que tenha sido bem claro aí o que eu passei. E eu vou passar a bola para a próxima pessoa. Quem será? Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, gente. Pode descompartilhar. Parou aí? Aham. Beleza. Bem, pessoal, agora eu passo para a Bárbara Kemp. Ela é CAO da Kemp Oficina de Projetos e Gerenciamento. A Kemp é uma empresa de engenharia e arquitetura que atua desde a viabilidade técnica até a preparação de projetos e o gerenciamento de obras, de qualquer tamanho, sejam lojas, fábricas, prédios e outras construções. Bárbara, vou compartilhar a tua tela. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer. Muito legal ver o professor antes, né, professor? Oh, a honra é toda minha de estar aqui com você. Nossa, que legal, que legal. Na verdade, falando um pouquinho de mim, eu sou Bárbara, né? Brinco que eu tenho pedigree, né, na empresa, porque os outros 2 sócios não têm o sobrenome. O que eu já fiz? Né? Sou arquiteta, fiz colégio técnico na Escola Técnica Federal, atuo há 25 anos aí no mercado, e eu acho que a grande sorte da minha vida foi ter sido estagiária da Italplan. Para quem não conhece, é uma das grandes empresas de projeto aí dos anos 80 a 2000. Hoje eu já cheguei a coordenar uma equipe de 200 pessoas, né? O escritório já chegou a ter 200 pessoas e entregamos mais de 12 mil serviços, aí entre projetos e gerenciamento. Hoje eu sou conselheira no CAL, na comissão de BIM e na comissão de planejamento e finanças. Não trabalho com nenhum software BIM, eu acho que isso é legal dizer, mas iniciei uma voz que não terminei, né, professor? Por causa da pandemia, eu gosto do visual, mas acho que foi muito legal. E eu gosto muito de aprender, conhecer e estudar. Eu acho que isso que é importante, a gente ter bagagem para poder ter análise crítica. Tá? E vou contar um pouquinho do case Kemp, porque não dá para eu separar a minha história da história da Kemp. Tá? Então, acho que para quem não sabe, a Kemp começou lá em Fortaleza em 2006, depois em 2010 a gente foi sondado por um grupo holandês que queria nos comprar e a gente descobriu uma super falha da contabilidade, um erro contábil que nos arcou com bastante problema aí. A gente era centralizado até 2015 em um único cliente, né? E aí foi o que deu grande impacto, a gente chegou a ter 98% de centralização nesse cliente. A gente cresceu porque a gente foi fazer o que ninguém queria fazer, então a gente foi pegar o osso mesmo, né? Era o pequeno trabalho, só que a gente escalou o pequeno trabalho com o uso de sistema e processo. Igual o professor falou, eu acho que a base, né, do BIM, ele está no processo e na informação, né?
Acho que, e na colaboração. Então, a gente conseguiu escalar um sistema processo. E em 2020, a gente veio aí, nós transformamos uma sede de 150 pessoas em 150 mini-sedes em 10 horas úteis, que foi quando veio a pandemia e a gente transformou a empresa inteira em home office. E aí a gente fala assim, onde está o sucesso, né? Eu acho que a primeira coisa é ser diferente, um pouquinho do que o professor falou. A gente tem que olhar pessoas, agregar valor no cliente, tem que olhar o inovar. O inovar não é reinventar algo sobrenatural, mas a gente fazer um pouco melhor aquele processo que a gente fazia. Investir em tecnologia, às vezes as pessoas acham que tecnologia ele é um desperdício, ele é uma despesa, a gente nunca encarou como isso. Investir em pessoas, a gente no segmento de serviços, principalmente de projeto e de engenharia, as pessoas são o nosso capital intelectual, é a nossa matéria-prima, né? Que o nosso produto é gerado pelo intelectual das pessoas. Eu acho que o ambiente descontraído a gente tinha na Kemp quando era presencial, o grupo Kempianos da Alegria, a gente ainda não conseguiu retomar isso de maneira efetiva, porque o home office quebrou esse contato, né, físico que a gente tinha, e fazer o que os concorrentes não fazem. Eu acho que não é porque o outro faz, eu tenho que fazer igual, eu posso fazer diferente. Um outro pilar que a gente acha que é importante é entender a necessidade do cliente, é adequar os processos e os padrões aos padrões do cliente, né? A Kemp ela atua com projetos de varejo, a gente fala que é fábrica de projeto, e que a gente precisa ter uma adequação rápida, e acho que identificar sempre a oportunidade de melhoria nos processos do próprio cliente. Então, a qualidade, né? Qualidade hoje é meio genérico, as pessoas, tudo tem que ter qualidade, mas eu acho que a qualidade ela está atrelada à melhoria contínua, né? Então, é você fazer análise, fazer plano de ação, treinamento da equipe, análise dos erros de retrabalho, né? Não é só simplesmente vender qualidade e não entender de onde vem essa qualidade. E prazo, né? Então, atender os prazos do cliente, entregas antes do prazo, adequar ao prazo do cliente e, às vezes, saber dizer não para o cliente, né? Porque, às vezes, o cliente ele quer que a gente faça as ações num prazo que é inexequível. E falando um pouquinho do contexto, porque eu acho que empreendedorismo, ele também, muita gente fala dos cases de sucesso, eu brinco que todo mundo vê as cachaças que você bebe, ninguém vê os tombos que você toma, e eu gosto de trazer aí o que a gente passou de ruim e como que a gente conseguiu contornar. Então, quando a gente teve a primeira crise em 2015, para quem ainda não era do setor, para quem lembra o setor da construção civil, a construção civil parou, né? Os bancos deixaram de investir e o varejo parou de abrir loja e reformar loja, né? Então, os nossos principais clientes eram bancos e varejo, né? Dentro disso vem um retratozinho, onde a gente traz aqui qual foi a nossa queda, né? Então, a gente caiu aqui de 2013 para 2006, foi o início da crise, 2015 para 2006, a gente veio numa retomada de crescente, né? Até que a gente cresceu bem, no auge da crise a gente já estava melhor, e de repente a gente veio com a pandemia e quebra as nossas pernas de novo. Mas aí a gente não olha só esse lado, né? Eu acho que ser empreendedor, se olhar isso aqui, a gente desiste, né? E eu acho que o legal é ver a nossa trajetória de execução. Então, a gente vê que a gente, apesar de eu tinha poucos serviços, né, diretos, e a gente aumentou a nossa escalada de serviços e tipos de serviços entregues, né? Então, apesar da gente ter a pandemia, veio um cabong, mas a gente continuou a entregar muitos serviços, com uma remuneração menor, com um valor baixo. A gente está em 2021, aqui no mês de setembro, a gente já passou 2020, então é um ano que está se mostrando bem. Eu acho que é legal também ver os clientes, né? Apesar da gente ter tido esse problema na crise e perdeu o faturamento, a gente mudou a estratégia, a gente abriu maiores clientes. Hoje a gente não tem uma concentração, porque um dos grandes problemas da nossa crise foi a concentração.
A gente tem a equipe, né? Eu tinha uma equipe grande, faturava super bem, ela caiu para 2017, a gente tentou manter só o que deu mesmo. 2020 a gente cresceu muito rapidamente, sem ter estrutura, e aí a casa desandou. 2019, 2020 a gente retraiu por causa da pandemia, né? Bastante, e a gente vem numa crescente, porque está crescendo o trabalho aí de maneira bem forte, né? Acho que o varejo e os bancos estão retomando aí grandes reformas e mudanças. E aí, quando a gente fala de inovação, né, que o próprio professor comentou, a inovação, ela é tudo aquilo que você pode fazer diferente. A nossa história começou em 2010 com o desenvolvimento do Camp GTI, que foi uma plataforma que eu iniciei a programação junto com um programador para a gente escalar o trabalho e padronizar o trabalho, né? Então, começar a ter os processos, essa plataforma iniciou em 2010, a gente implantou em alguns clientes em 2011, né? Então a gente executava os trabalhos na plataforma, então ela não era uma plataforma de controle, mas uma plataforma de execução de trabalho. Em 2012, com base em 2011, a gente implantou o GPD, que é Gestão por Diretriz, uma filosofia de Vicente Falcone, mas que trabalha plano de ação, análise, é o famoso PDCA, né? A gente implantou em 2012, e isso deu um super crescimento e melhorou muito os nossos processos, né? E vem aí para reforçar o que o Marcelo falou no começo. Em 2013, a gente tirou a primeira certificação do ISO, de 9001, né, sem muita dificuldade, porque a gente já vinha com a implantação da gestão por diretriz. Em 2014, a gente redesenhou todos os fluxos e processos, todos, no detalhe. E eu fui estudar, né, eu falo que estudar é bom, eu fui estudar fluxo e processo, né, porque a gente contratou uma consultoria e no meio do caminho pedi para tirar, porque a pessoa precisa entender bem seus processos e seus fluxos e como funciona o trabalho. E a equipe precisa muito participar desse processo construtivo. Em 2015 vem o BIM na nossa vida. Aí, né, que eu falo que o BIM, ele é um amor. Ele nos vendem um paraíso, mas para a gente chegar no paraíso, a gente vai para o inferno, né? Eu não sei o que aconteceu. Vocês estão vendo minha tela? Tá. Porque eu estou vendo a tela de vocês. Deixa eu só ver. O BIM, eu falo que todo mundo vende o paraíso, mas para a gente chegar nele, a gente tem que passar pelo inferno e reencarnar 1000 vezes. Mas a gente acredita no BIM mesmo assim. Eu acho que eu era a aluna mais chata da pós, porque eu pegava todos os problemas que eu tinha no escritório e levava nas discussões, né, Marcelo? E a gente começou em 2011, em 2016, em 2015, em 2016 a gente iniciou os templates de famílias, né, onde as pessoas, não, faça os templates das famílias antes, não sei o quê. A gente fez de 2 clientes específicos e nunca usou. Acho que travou minha tela aqui. Espera só um pouquinho. Só clica nela para ver se destrava. Espera aí. Oi? Tá aparecendo ainda? Tá. 2017 a gente adquiriu um laser scan, né? O laser scan a gente usa para fazer levantamento cadastral. A gente adquiriu o primeiro laser, eles falaram que era super fácil, que a gente ia conseguir fazer os levantamentos de maneira rápida, vendemos 30 levantamentos cadastrais de grandes supermercados, quase morremos, queimamos 3 computadores, mas a gente continuou na luta. Em 2018, a gente começou com um trabalho de construção virtual, a gente não falava que era BIM, né? Então, a gente reproduzia em 2D, a gente reproduzia em 3D aquilo que estava em 2D para algumas empresas, para a gente usar a realidade aumentada. Então, aí a gente usou o HoloLens, usou realidade virtual, acho que foi aí que a gente comprou o nosso segundo laser, né? Onde a gente começou a ver a melhoria. A gente teve uma melhoria do laser em 25%. Na verdade, eu fazia 1000 levantamentos no ano.
eu retornava em 25% desses levantamentos, porque não fechava, né? Só que eu trabalho, a Kemp atua no Brasil inteiro, e a gente, em 2000, adquirindo laser, todos os pontos que eu vou com laser eu não preciso mais retornar, então meu retorno é zero, né? E a gente também cativa o cliente, proporcionando para ele um tour virtual do ambiente sem que ele precise ir. Em 2019, a gente começou com o BIM no varejo, aí eu falo BIM, mas a gente usou o Revit, né? Eu não digo que a gente fez o projeto BIM de fato, mas eu digo que é um little BIM, né? Alguns vão me matar, alguns professores, mas é o que a gente consegue fazer no varejo, né? Com muitas dores e tristezas. E em 2020, a gente lançou o WorkCamp para o mercado. O WorkCamp é a transformação da plataforma Camp GTI para um processo... eu brinco que o GTI estava no modo analógico e o WorkCamp a gente reprogramou ele numa plataforma mais amistosa, está mais digital. E a gente lançou ele para o mercado, aí pegando uma ferramenta completa de gestão, aonde, se não fosse essa ferramenta, a gente não conseguiria ter virado home office 100%. Né? Então, o que nos manteve vivo na crise, né? É legal dizer que a gente guardou dinheiro quando a gente estava com muito dinheiro, ganhando bem, a gente mudou a tributação da empresa, então, para quem quer empreender, é importante analisar a tributação, né? Acho que uma outra dica é não tente não pagar imposto, porque uma hora você vai ter que pagar e o custo pode ser muito alto. A gente fez mudança de contratos, né? E a gente analisou quem não podia de fato perder. A gente renegociou todos os contratos com os nossos fornecedores. Então, às vezes a gente está empolgado, o fornecedor está trabalhando com a gente há muitos anos, e aí quando você renegocia, você vai fazer análise, de repente você economiza muito. A gente economizou isso na gestão de TI, né, da nossa parte de TI, de servidor, de backup, uma redução aí para 20% do valor que a gente pagava, e a gente, na verdade, só ganhou qualidade. A gente fez uma mudança da transferência da dívida da empresa para a pessoa física para integralizar o capital. Então, aqui foi uma jogada de tributação, uma jogada para manter a empresa saudável contabilmente, para conseguir participar das licitações das grandes empresas. Então, a gente que é arquiteto não aprende a ser dono de empresa, a gente não aprende contabilidade, a gente não aprende a, às vezes, até fazer os nossos processos, né? E isso é muito importante, isso eu aprendi na prática, na dor, que eu precisava aprender isso. E a gente investiu em novas tecnologias, né? Mesmo estando, entre aspas, na merda, desculpa o palavrão, mas a gente foi investir em tecnologia, porque tecnologia é algo muito importante, ela dá escalada, ela em um determinado momento reduz custo, e o que é mais importante, ela traz um diferencial. Então, a gente tem que pensar que a gente está construindo o futuro hoje, né? Quando a gente fala da pandemia, aí como empresa, né, a primeira coisa que pensou foi em preservar a vida dos campianos, então foi todo mundo para home office. A gente aprendeu com a crise anterior, então, com esse aprendizado, a nossa velocidade na tomada de decisão foi muito rápida. No ano da outra vez, a gente foi esperando, achando que ia dar certo, que eu acho que é um outro ponto, né? Precisa ter muito pé no chão. A gente fez uma redução temporária da remuneração de todos os campianos, eles foram extremamente parceiros conosco. A gente sempre foi muito transparente, né? A gente nunca escondeu, a gente sempre foi falando passo a passo, mês a mês, porque o mundo estava numa grande confusão. A gente aceitou a fechar contratos com margens negativas, né? Que eu pagava para trabalhar, mas pelo menos entrava um pouco de dinheiro para a gente poder manter a equipe. A gente manteve a equipe essencial para as entregas aos clientes e a gente foi levantar crédito de longo prazo aí para conseguir manter a empresa viva, né? Na crise, o que a gente fez? Aqui tem um resumo de coisas, né? Mas eu acho que o importante foi estudar, né? Então, a gente fez a implantação do BIM, foi estudar o BIM, foi estudar
administração de empresa. Então, ser empreendedor, a gente precisa ter o básico do administrar empresa, né? Às vezes a gente confunde o pessoal com o jurídico, e isso nem sempre é saudável. A gente foi estudar gestão de pessoas também, porque às vezes a gente precisa aprender a lidar, como no nosso ramo, o capital intelectual, as pessoas são importantes e lidar com diferenças é importante. Foi nesse curso de gestão que a gente resolveu definir os valores e a cultura da Kemp, redefinir, a gente tinha, sempre teve, mas a gente construiu junto com a equipe. E em 2021 a gente lançou o WorkCamp para o mercado, né? A gente começou em 2020, mas de fato a gente lançou para o mercado esse ano. As dificuldades atuais, eu acho que é reter equipe, a maioria das empresas acontece, manter a equipe motivada, que foi o que o professor falou, melhorar a remuneração versus melhorar o faturamento. Eu acho que um dos grandes pontos que a gente hoje encontra é os preços estarem cada vez mais baixos, né? As empresas não dão o valor do projeto que deveria dar, eles acham que é um papel de pão, né? Então, acham que é um rabisto. A tecnologia, né? Eu acho que é um grande passo, é o treinamento. Às vezes a gente quer implantar uma tecnologia nova e, infelizmente, não tem quem treinar, ou o treinamento ele é muito superficial, ou quem vende essa tecnologia para a gente não conta os pontos, as dificuldades, né? Eu acho que esse é o grande ponto, esse é um dos grandes motivos pelo qual eu estou no grupo, na comissão de BIM no CAL, para levar a minha experiência, né? Todas as minhas dores, para que as pessoas não sintam as mesmas dores. A gente fala de processo, né? Que é o redesenho dos processos. Eu acho que a gente fez um desenho, a nossa vida mudou do avesso, né? A gente teve que redesenhar os processos, a comunicação, que eu acho que é um grande problema também da humanidade. Travou de novo. É difícil. Tá no finzinho, gente. Espera só um pouquinho, agora ele travou. Ah, foi. A gente fala de inovação da plataforma, né? E o que a gente pôs em prática? Eu acho que é legal também compartilhar com vocês. Com esse distanciamento que a gente está no home office, reuniões curtas diárias são importantes com a equipe, reunião semanal de indicadores a gente faz com toda a equipe, né? Então, isso era uma coisa que a gente não conseguia no presencial. A tecnologia, o BIM, o laser, o trabalhar em online, né? Todo mundo junto. Os processos da certificação, a gente inseriu boa parte dos nossos processos na própria ferramenta, o WorkCamp. Então, a ferramenta executa parte do nosso trabalho, né? E a gente tem uma gestão total do processo, né? Hoje, coisa que a gente não conseguia no presencial, hoje eu sei quem está fazendo o detalhamento da loja, da agência 1000, do banco tal, né? Então, eu consigo, através da plataforma, saber, coisa que antes eu não conseguia, né? E quais são os meus aprendizados de vida aí? Vivo hoje, né? Então, não sofro por antecipação, isso eu falo para a equipe, né? Todo mundo é ansioso, fica sofrendo, às vezes você sofre tanto e o problema não acontece, às vezes os problemas se resolvem sozinhos e a gente sofreu à toa. E uma outra coisa é, os problemas que a gente não consegue resolver, aceita. Aceita e segue em frente, não fica no sofá chorando. Acho que a gente tem que escolher o problema do dia para resolver. Acho que esse é um grande aprendizado que eu tive aí na minha experiência, principalmente como dona da equipe. Estudar sempre é uma outra coisa, né? Aprender é a melhor coisa que existe. Então, a Michelle falou que está estudando programação, também estou, tá? Estou estudando, nesse momento, modelagem relacional, então, coisa de doido mesmo, né? Eu acho que faça do aprendizado uma diversão, tem horas que você vai estudar coisa que é chata, tem horas que é legal, né? Eu estou estudando programação e estou estudando sobre citricultura, porque a gente tem um pomar de laranja, pequenininho ainda, mas estou estudando.
E aí se determina estudar um pouco todos os dias, né? Que as pessoas falam, ah, não tenho hora para estudar. Eu acordo 5 horas da manhã e estudo das 5 às 7. É o meu momento eu com eu. Entregue-se. Eu acho que a gente não pode ser superficial. A gente precisa se dedicar com muito amor e prazer. E tem que pôr a mão na massa para aprender. Porque não adianta a gente julgar sem executar, né? Então, para a gente poder conduzir a equipe, a gente precisa saber fazer o trabalho, né? Então, tem que pôr a mão na massa, tem que ir lá para ver quais são as dificuldades. E eu acho que não existe duas vidas, né? Eu acho que é uma vida só. Então, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu amo trabalhar, né? Para mim não existe a vida pessoal e a vida profissional. É uma vida só. E a gente tem que fazer o que realmente gosta, porque aí a gente faz do trabalho um prazer e faz do trabalho uma diversão. Acho que é isso, gente. Falei demais, né? Passei do tempo. Aí, obrigadinho. Os meus contatos. Ah, esqueci de mudar o endereço. A Kemp não tem mais esse endereço. É isso. Obrigada. Obrigada a você, Bárbara. Fantástico conhecer um pouquinho sobre a Kemp. Convido agora a Luciana Ergo, inovação de projetos na Amber, empresa líder em tecnologia de construção na América Latina, a tech company que se concentrou em enfrentar desafios de habitação acessível. E essa frase que eu peguei no LinkedIn dela, que renovar a mentalidade da construção civil e proporcionar moradia para o maior número de pessoas no mundo. Luciana, passo para ti o comando. Obrigada. Vou mostrar minha tela. Assim como todos até agora, eu também sou arquiteta de formação. Então, a minha jornada com a vida da Amber se misturou já tem tempo. A Amber tem 8 anos, eu tenho 5 anos de Amber. Eu já não sou tão jovem assim, mas eu resolvi, com 37 anos, mudar minha carreira, pivotá-la completamente, por causa dos meus sonhos, meus propósitos. Então, Bárbara, eu me identifiquei muito com fazer o que gosta. Eu meti o louco e mudei tudo porque eu queria ser feliz, de preferência o tempo todo, tá? Então, falar sobre a Amber para mim é sempre muito emocionante mesmo, né? Então, a Amber nasce com a ideia de integrar o ecossistema da construção civil numa jornada única. E em um dado momento, a gente passou a entender que a gente precisava trabalhar também para a digitalização de tudo, de toda essa jornada da construção civil, né? Desenvolver sempre tecnologias que reduziam os custos, melhorando a qualidade, trabalhando na sustentabilidade também é um mindset muito forte ali, né? Eu puxo o time de inovação, de desenvolvimento de produto, então nada sai da nossa prancheta, da nossa criação ali, sem a gente entender a sustentabilidade como o ponto-chave de tudo isso, né? E tornar mais justa e transparente as relações da construção civil, né? A gente realmente usar plataformas e toda a nossa relação com esse mercado, né? Então, a Amber nasceu para transformar a construção civil. A gente começou trabalhando como sistemistas para Minha Casa e Minha Vida, e a gente até hoje já fez 600 mil unidades habitacionais, né? Nós somos crianças ainda, né? Então, tudo surgiu porque a gente sabe que a demanda habitacional mundial ela é gigante, no Brasil também, né? A gente mais ou menos hoje tem 8 milhões de unidades habitacionais que as pessoas precisam e a gente não tem como construir só no Brasil. Então, isso vai crescendo gradativamente, porque as populações aumentam, as famílias são menos pessoas e ninguém consegue construir a quantidade suficiente que as pessoas precisam morar. Então, isso é uma coisa que nos incomoda demais, né? É saber que a tecnologia na construção civil, de uma forma ampla, desde projetar, de executar e até os sistemas construtivos, eles não estão condizentes com a demanda e nem com o momento tecnológico que o planeta vive.
tá? Aqui acho que é a mesma coisa, mas isso é muito forte, a gente acompanha os dados, as demandas o tempo inteiro, e isso vai ficando cada vez mais gritante, né? Então, na maioria das vezes a gente passou a se aproximar cada vez mais, acho que eu apertei a tela aqui errada, desculpem. Não sei se estão vendo essa tela aqui do webinar, tirei. A gente começou a se aproximar absurdamente das tecnologias construtivas, de pensadores, de pesquisadores, porque a gente começou a entender que a gente precisava imergir nesse universo. Então, construir hoje custa muito mais do que precisa, porque a gente não usa muitas tecnologias, porque a gente constrói para depois quebrar, porque demora demais, porque os projetos... Está até escrito aqui que os projetos estão atrasados, mas eu acredito que a obra começa sem o projeto. É uma das coisas que a gente ainda vivencia até com os nossos clientes, né? Os canteiros de obras geram lixo, em média, estudos claríssimos brasileiros e no mundo, 25% do que se compra é lixo, vira lixo na sequência, né? A gente é o segundo pior setor em digitalização do mundo, né? A gente só não perde para a pesca. Então, é meio estranho, né? A gente está falando de BIM e, ao mesmo tempo, a gente é muito distante da tecnologia como um todo, né? Então, vou falar muito rápido da Âmbar, mas a gente nasce em 2013 com uma ideia de fazer chicote elétrico, inspirado na automotiva, né? Bruno teve essa ideia, nosso CEO, ele nasceu na automotiva, e ao longo dessa sequência a gente foi ganhando investidores que queriam nos ajudar a validar essa tese, né? E além da gente não ficar só nos chicotes elétricos, a gente começou a kitizar as obras, porque a gente teve a oportunidade de Minha Casa e Minha Vida usar parede de concreto, que já tem processo de produção muito associado a uma ideia tecnológica, né? Então, a gente começou a fazer kits elétricos prontos, depois kits hidráulicos, sanitários, gás, e fomos percebendo também outras oportunidades com a ideia de pós-living, né? Vender aplicativos que a pessoa consegue monitorar o consumo de água, de energia elétrica, vender painel fotovoltaico em certos momentos, nós também empacotamos isso, mas em 2017 eu diria que foi o nosso momento mais importante, foi quando a gente começou a escalar para as grandes consultoras brasileiras, MRV, Encamp, Pacaembu, Vita. Eu acho que hoje o nosso portfólio ele é muito grande e hoje ele é bem diluído, a gente conseguiu pegar os pequenos, médios, com muita amplitude ali, e o nosso portfólio foi crescendo quando a gente percebeu que a gente tinha que, além de fazer kit, a gente tinha que ter o melhor cara que fazia os componentes para elétrica, o melhor cara que fazia componentes para hidráulica. Aí, de repente, a gente percebeu, poxa, mas isso não vai ser o suficiente, eu preciso entrar na jornada de uma forma digital. Aí adquirimos uma empresa que vou mostrar mais para frente, que começou a criar uma ferramenta de gestão completa de todos os processos, desde o projeto até o pós-living. Aí compramos uma empresa de marketplace. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer trabalhar, fornecer para os clientes serviços e produtos de ponta a ponta, né? E a gente sabe que essa dor ela é muito grande, porque, na verdade, os elos nessa jornada, eles são sempre muito fracionados e muitas vezes paralisados, né? Eu faço o projeto em 2D, por exemplo, e quem vai fazer o VDC, né, o Virtual Design ali, nem sou eu e eu nem participo. E depois eu faço um VDC para a construtora, faço um BIM e, na verdade, ninguém usou isso para construir lá na obra, né? Isso são experiências que a gente mesmo passa, né? Então, hoje a Âmbar, ela tem uma operação no Brasil super concentrada no estado de São Paulo, a gente trouxe todas as empresas que a gente adquiriu para São Paulo, especialmente São Carlos, né? E estamos criando uma pequena operação nos Estados Unidos também, ali para fazer grandes experiências, né? As nossas soluções hoje têm 894 canteiros simultâneos, desde um hardware, que é um módulo grande de produto, a uma caixinha, só um aplicativo. Então, a gente está super capilarizado no território brasileiro, né? E o que a gente quer é exatamente isso aqui, a gente quer
A gente quer virar um sistema operacional para a construção civil, usando soluções tecnológicas focadas em industrialização da construção civil e digitalização ao mesmo tempo. Essas são as nossas grandes frentes, né? Então, as nossas soluções ficam desde ali da industrialização, pensando em módulos, kits prontos, paredes prontas na sequência, uma sequência de modularizações que vão gerar, na sequência, bibliotecas para aplicação para os projetistas desses produtos, tá? Essa é a nossa proposta. A gente tem essa plataforma de fornecimento de material de construção, que na sequência a gente objetiva ela como um marketplace, onde eu posso cotar e comprar ali como construtora, especialmente. Temos o EVA, que é a nossa ferramenta de gestão, né? Eu cruzo ali o cronograma de obra, cruzo a ideia do modelo BIM planejado e vou ticando e vou validando as etapas, vou fazendo medições através dele. Nós estamos num momento de escalá-lo aqui. A gente tem uma área de BIM hoje dentro da empresa, que a gente oferece alguns serviços para os nossos clientes, mas eu diria que o BIM, ele está, desde 2018, ele está dentro da nossa gestão de projetos de desenvolvimento de qualquer produto físico, tá? A área de BIM hoje, ela é tão importante, né? Ela está debaixo da área de inovação, que é a minha área, então ela veio para a minha área de tão estratégica e fundamental que a gente entendeu ela tanto para adquirir grandes clientes, mas também para a gestão de cada etapa na jornada de produto da nossa companhia, tá? Então, interessante, né, pensando aqui, a gente empreende, a Ambra é uma empresa de empreendedores, obviamente, mas a gente empreende hoje fundamentalmente usando o BIM como base, a filosofia, a gestão, o Revit, o Navisworks, a gente usa tudo isso, é fundamental até para produzir, eu vou mostrar mais para frente, tá? E, na verdade, se eu fosse pensar, eu empreendi minha carreira dentro da Âmbar, inclusive. Então, é uma outra forma de empreender que eu fui descobrir que era possível, tá? Passando rapidamente, a nossa família de sistemas, né, de módulos, ela está pronta para escalar, a gente tem para todos os sistemas construtivos, nós usamos o BIM, se a gente recebe um modelo 2D, né, os projetos em 2D do cliente, eu vou modelar, eu vou compatibilizar, eu vou dividir em peças, eu vou kitizar e eu vou programar a produção, vou gerar as folhas de produção, inclusive usando o BIM como base para toda essa jornada, tá? Nós estamos nesse momento, isso aqui inclusive já é um modelo BIM de uma casa Pacaembu, por acaso, tá? O EVA é o produto que eu acabei de falar, que é essa ferramenta de gestão, que em um dado momento nós vamos cruzar ele ali com o modelo, com certeza, tá? Então, nós já estamos ali fazendo os tryouts, já no momento de ajuste para tracionar o produto com grandes clientes. Então, aqui é a relação clara entre o hardware e a gestão usando o BIM como interface entre eles, né? O nosso marketplace da construção civil, estamos trabalhando nele, Eva e ele vão se tracionar muito juntos nesse ano e início do outro, certamente. A área de BIM aqui é uma área que a gente está exatamente num redesenho para entender aquilo que é escalável, o que não é escalável, sabendo que é muito difícil padronizar projeto, padronizar até instalações no nosso caso, então nós estamos num trabalho intenso de redesenho, estamos com uma ideia de estratégica muito interessante, que eu acredito bastante e vai aparecer aí nos próximos meses para o mercado, tá? E o BIM é o nosso sistema de trabalho, é a linha tênue realmente que une tudo que a gente faz do início ao fim. A gente também foi muito ousado, a gente desenhava os primeiros kits medindo uma planta 2D e desenhando pecinhas no AutoCAD. De repente, a gente foi percebendo a caminhada da construção civil no mundo, a gente estava muito antenada, nós sempre estamos, nós resolvemos transformar a empresa em BIM da noite para o dia, treinamos todo mundo, adquirimos as licenças, estudamos tudo que tinha que fazer e colocamos o processo para dentro de uma vez só. A gente é muito acelerado, então foi tudo muito rápido, tudo muito intenso e continua sendo, tá? Então, aqui acho que fica assim, eu acho que a tela muito importante,
que mostrar exatamente como que a gente faz, né? A gente modela, coloca as informações, divide em peças, kitiza, dali eu tiro a Bill of Material, né, a lista de material, já subo ele no ERP, no TOTS, já gero a informação para que eu compre as matérias-primas, a nossa área de produção já tem ali a programação de entrega, a gente está preparado para produzir, já entra numa linha de produção, etiquetas, informações de peça a peça em camadas, primeiro peças, depois kits, depois packings, depois UH, unidade habitacional, depois pavimento, estão todas separadas claramente, tudo com a informação que vem lá do modelo, tá? Com QR Code, com rastreabilidade. Então, a gente tenta usar toda essa caminhada de uma forma digital. Eu acredito plenamente que várias atividades que humanos fazem hoje vão ser transformadas em automáticas. A gente não conseguiu automatizar tudo que a gente queria, mas a gente tem isso na mente para tudo que a gente cria novo, para tudo que a gente está fazendo agora. Então, usar os seres humanos para se dedicar àquilo que seres humanos devem fazer, essa é a minha crença plena, tá? A nossa fábrica hoje produz 5.000 UHs por mês, tá? A gente hoje entrega os produtos em 4 fases distintas, fundação, que a gente chama, estrutura é tudo que está dentro das paredes ou lajes, fechamento que está sobreposto ali, né? Tipo um shaft, por exemplo, e acabamento que vai finalizar, né? Então, isso uma gama de produtos de todas as instalações para uma obra completa, tá? Então, a gente tem uma fábrica que parece uma fábrica mesmo, assim, é aquilo, né? Tudo que eu puder tirar da obra e fazer off-site para que eu realmente mitigue erros, lixo, número de pessoas excessivas na obra, decisões tomadas na obra que poderiam ter sido eliminadas com projeto e planejamento, é a nossa mentalidade, tá? Aqui mostrando rapidamente, né? Eu pego o projeto do cliente em 2D. Hoje, basicamente, todos os nossos clientes vão mandar em 2D, então a gente resolveu trazer para dentro de casa. Me dá, eu vou absorver esse custo hoje, mas eu vou modelar e compatibilizar e nós vamos deixar o mais redondo possível para depois eu começar a te entregar. Então, aqui é bem uma conversa com o cliente, olha, o que você acha de mudar isso aqui de posição? Olha, a curvatura do PEX aqui está mostrando, ela não vai ser realizável, né? A forma que você modelou até funciona, mas a curvatura do PEX não permite, então a gente vai discutindo, então a gente tem uma participação muito intensa com o cliente em ajuste de projeto, pensando em industrialização, isso é muito intenso da nossa parte, nós acabamos virando especialistas em projetos para industrialização, então a gente faz questão de contribuir para isso, né? A gente quer ser uma referência de projeto para industrialização usando o BIM como base, usando todas as ferramentas para extrair informações e produzir, e entregar, e monitorar depois os nossos produtos, tá? Aqui também, aqui com certeza é um dos problemas mais críticos, aqui sempre tem muitos problemas de nível, de altura, que é o que a gente chama de A4 de nosso produto, então a gente também discute muitas vezes isso, a gente é muito participativo. Então, hoje, onde a gente está? A gente tem bastante vivência já em aplicação industrializável, a gente trouxe o BIM para casa, a gente usa lá como ferramenta, e nós estamos participando mesmo ali com os projetistas e construtoras muito próximos para que com o que a gente tem de ferramenta, a gente transforme a forma até de projetar e pensar várias coisas com relação à arquitetura, instalações, tá? Eu estou num trabalho muito intenso de um produto modularizado, com uma ideia de padronização, sem, como é que chama? Afetar a customização da arquitetura no fim. Nós também somos muito e muito malucos, assim, a gente quer usar algumas ideias de automotiva, mas também a gente usa muito banco de dados, informação dali, depois a gente faz vários BIs para ali a gente justificar investir numa ferramenta de automatizar
extrair lista de enfiação automática. Então, a gente tem também, no nosso BIM, ele tem várias rotinas de automatização de processos. Tudo que a gente já conseguiu fazer para que uma pessoa não precise contar caixinha por caixinha, conector por conector, o computador já faz sozinho. Então, isso é muito legal, assim, a gente poder usar a tecnologia a nosso favor, sabe? Bom, para finalizar, eu acho que, além de tudo isso, a gente tem muito orgulho, eu tenho bastante da gente realmente estar usando toda a nossa relação com a obra, com tecnologia, com todo o nosso conhecimento e a nossa pesquisa para desenvolver soluções que o mercado precisa, mas elas não existem, né? E a gente tem sempre muitas barreiras quando a gente chega com uma coisa nova na obra, porque, em geral, os profissionais lá da ponta acham que a gente vai tirar o emprego deles, vou eliminar o trabalho dele, mas a gente tem 33 patentes só em componentes, né? Caixinhas diversas, né? De todas as instalações, vários sistemas de fixação, gabaritagem, tá? A gente nasce fazendo para parede de concreto, mas depois cada vez mais a gente vai vendo o universo de soluções serem aplicáveis para todos os sistemas construtivos, né? Com certeza eu gostaria de criar uma família para CLT, para outros sistemas construtivos super disruptivos, e estou bem próxima de quem está fazendo isso no Brasil, e com certeza tudo que for nascendo ali para frente tem essa mentalidade, né, transformadora. Com relação a módulos também, a gente está num processo de patente e desenvolvimento de produtos que são módulos mesmo, módulos hidráulicos, paredes hidráulicas modulares, outras paredes modulares, né, pensando na tendência mundial de diminuir o lixo, de construir off-site, das paredes de dentro serem removíveis, de eu poder mudar o layout, de eu realmente mudar a forma do próprio usuário, né, se relacionar com a moradia, inclusive no Minha Casa Minha Vida, né? Porque eu acho que no Minha Casa Minha Vida o que sempre me doeu foi pensar que ou eu faço de alvenaria estrutural ou parede de concreto e o cara nunca mais pode mudar a casa dele, né? Então, o próprio mercado de Minha Casa Minha Vida já percebeu que é preciso evoluir. Então, as grandes construtoras já estão transformando até a forma de construir, porque o usuário, né, aprendeu, né, o morador hoje, que antes, há 10 anos atrás, comprava e pelo menos tinha uma casa, agora ele também quer mais do que aquilo, né? Eu estudo bastante as gerações, né? Então, os perfis de compradores estão transformando também a forma com que a gente vai entregar as coisas. Então, hoje eles querem muito mais do que só uma casa, do que só uma parede, né? Então, a experiência dele é fundamental, né, para a gente desenvolver produto. Acho que é isso, gente. Obrigada, Luciana. Bem, Opa. Desconfigurou aqui. Eu vou chamar a Carolina Monzani. Ela é arquiteta de implementação BIM na Andrade e Gutierrez, profissional com 10 anos de experiência na elaboração e coordenação de projetos e no suporte à gestão das rotinas e processos da construção civil, especialista no desenvolvimento de processos na implementação de ferramentas e plataforma para a utilização da metodologia BIM. Ela teve um probleminha, né, a câmera dela não está funcionando, mas, Carolina, você está on. Ok, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá bom, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Michelle, a organização do Women in BIM. Acho que é uma grande oportunidade da gente estar compartilhando
todo esse conhecimento e experiências no BIM, e fico feliz em saber que essa metodologia já é uma realidade, né? Como a gente tem visto aí nas suas diversas áreas, como o pessoal tem apresentado. Como a Michelle já fez uma apresentação, então, minha experiência na área do BIM, na área da construção, está na parte de gestão de projetos e na aplicação dos processos BIM nas obras aqui da Andrade Gutierrez. Então, o objetivo de hoje é apresentar um pouco desse contexto da implementação aqui na empresa e todos os benefícios que a gente alcançou até o momento com a aplicação em cada rotina da obra. Esse framework, que nós chamamos aqui de Engenharia 4.0, ele é clusterizado a partir das ações estratégicas da empresa. Então, toda a parte de estruturação de uma forma sistêmica, que temos como objetivo na estratégia da empresa de potencializar nossas soluções de engenharia, então, consolidar nossa posição de referência no mercado, como a Andrade hoje representa, com isso, acelerar a integração do BIM às rotinas do Lean Construction, que hoje nós já temos estabelecido nas obras, digitalizando toda essa cadeia de valor e viabilizando a implementação das canteiras digitais. Também buscar toda a parte de modularização e gestão remota das nossas atividades com foco na excelência operacional, ampliando também o nosso programa de aceleração da Vetor AG, que inclusive esse mês está realizando a chamada para o ciclo de inovação aberta aqui na AG. Então, a gente busca gerar soluções inovadoras que impulsionem essa transformação digital da cadeia. E também fomentar essa cultura de inovação nas rotinas, cada vez mais exigida pelos clientes e pelos projetos complexos que a gente está encontrando hoje, né? Então, para explicar toda essa jornada e a definição e investimento nessa excelência e inovação, no desenvolvimento dessa estratégia da empresa como um todo, eu vou apresentar brevemente um histórico, aqui com a principal trajetória que a gente teve do BIM aqui na empresa. Ele começou com um grupo de trabalho lá atrás, entre 2016 e 2017, mas, de fato, em 2018 foi necessária a criação do grupo que nós chamamos de BIMmed, e, a partir disso, fomos desenvolvendo toda a parte de ciclo de palestras, desenvolvimento de alguns projetos pilotos, desenvolvimento de alguma documentação referência, né, para a gente começar a trabalhar com os projetos aqui na G com o BIM. E, a partir daí, foi feita toda a estruturação e disseminação da metodologia, em conjunto com a aceleração da startup com a Vetor AG, e começamos a fazer as implementações nas obras. Então, como também esse movimento promoveu toda uma notoriedade nacional e internacional, com convites para palestras, então a divulgação do trabalho da AG, tanto para o cliente como para os clientes, né, no mercado. E com a inauguração do BIM Fórum Brasil, a AG acabou se destacando como protagonismo e figura representativa de incentivo para demais líderes do mercado. Então, isso representou uma grande referência interna e externamente. Então, uma notoriedade muito grande para o trabalho do BIM dentro da empresa, né? E, a partir daí, tivemos toda a integração com os processos de excelência operacional. E, então, a gente teve todo o processo de referência de qualidade, desenvolvimento de projetos e obras da construção, o que impulsionou essa implementação do BIM. Então, a partir daí, foi necessário que nós criássemos toda uma estrutura e desenvolvesse um projeto que nós chamamos de projeto estruturante. Então, nós tivemos aí entre 2020 e 2021, oficialmente, o início do processo desse projeto estruturante na empresa, que é onde hoje estamos nesse momento desenvolvendo todos os processos, e agora nós somos uma empresa que trabalha com BIM, né? Nós não desenvolvemos projetos pontualmente porque um cliente solicitou ou exigiu, então a nossa empresa hoje trabalha com processos BIM. Aqui eu trago um pouco só para a gente ter essa noção da abrangência dos projetos e obras que a AG desenvolve, porque esse foi um dos motivos que a gente foi necessário buscar tanto a parte de tecnologia, otimização de recursos, padronizações, porque nós temos uma heterogeneidade muito grande em termos de mercados e segmentos, e em termos também de dimensão dos projetos, né? Então, a gente trabalha desde mineração, as partes de energia, óleo e gás. Hoje nós estamos com grandes projetos de parques solares aí no Nordeste do país, principalmente, linhas de transmissão, toda a parte de termoelétricas, e nós acabamos de inaugurar uma das grandes termoelétrica, perdão, e também com a parte de edificações e infraestrutura urbana.
Com isso, o que nós desenvolvemos na parte de estruturação para implementar o BIM na G? Aqui se fez necessária toda a busca pelo entendimento do que o BIM representa e todos os benefícios que pode ser alcançado com a definição dos objetivos da aplicação claros e estruturados, para que essa implementação seja feita de uma forma sustentável, né? Então, foram identificadas todas as interfaces que a metodologia permite ao longo de todas as etapas, né, do ciclo de vida, desde a fase de proposta, desenvolvimento do design, da parte de construção, até a própria operação e a entrega, né, do projeto e da obra. Então, foi importante a gente fazer a identificação dos papéis, né, e responsabilidades em cada uma dessas etapas e fases do processo. Sabemos que no início do projeto, dificilmente a gente tem todas as informações disponíveis, né? Porém, durante o desenvolvimento, essa informação é trabalhada de forma mais organizada e gradativa. Mas, porém, para que seja possível essa estruturação, esse projeto tem suas diretrizes orientadas por 4 pilares que a gente estruturou aqui na empresa. Então, que eles são baseados em tecnologias. Então, a gente tem aí o suporte a toda essa implementação, fazendo treinamento, buscando o que a gente tem de fornecimento aí de parceiros para softwares, para plataformas digitais, as próprias startups. Com isso, fazendo o desenvolvimento de processos. Então, toda hora a gente faz ou revisitar ou desenvolver algum processo que seja necessário que a gente implemente, né, nas nossas rotinas, mesmo na parte de escritório como na parte do campo. E com isso, fazer toda a parte de desenvolvimento de políticas, normas, para que a gente tenha estabelecidos padrões, para que a gente siga um padrão de qualidade, que a gente entregue para o cliente um material muito mais coeso, muito mais unificado, né, como padrão. E nada disso seria possível se nós não investíssemos nas pessoas. Então, a gente tem toda a capacitação, desenvolvimento de competências, desenvolvimento de equipes, então a gente conseguir fazer toda a transversalidade das equipes, alguém que trabalhou em uma obra pode levar esse conhecimento para uma obra, né? Então, realizado esse entendimento do BIM e todas as interfaces necessárias, dá-se início a esse projeto estruturante do BIM na G, que representa um grande trabalho no que diz respeito à gestão de mudança, né? Porque a gente tem um mercado aí muito tradicional, um mercado já estabelecido com suas rotinas, com seus processos. Então, aqui, com todo esse processo de gestão de mudança, em que se definiu o objetivo de digitalização dos processos, com a utilização da metodologia BIM, foi traçado um plano de implementação do BIM estruturante, e falando dessa estrutura em si, o aprendizado com projetos anteriores, nós sabemos que, além de aplicações, é muito importante essa consolidação e retroalimentação da base corporativa para garantir a nossa evolução, a maturidade dos processos e solidez em todas as ações. Então, saber que a empresa trabalha de uma forma unificada. Então, com isso, revisitamos e produzimos novos documentos de diretrizes e padrão, como o plano de execução, BIM Mandate, entre outros, e também estamos desenvolvendo um grande trabalho de benchmarking para entender como o mercado das projetistas e fornecedores tem trabalhado, qual nível de conhecimento e maturidade eles estão trabalhando na metodologia, para verificar o atendimento das nossas necessidades e exigências das nossas rotinas. Então, para a gente saber o que pedir, como pedir e o que eles vão entregar, né, de uma forma muito mais organizada e muito mais clara para ambos os lados, né. Então, a partir do diagnóstico, mapeamento dos processos da empresa e toda a teoria que a academia apresenta com relação ao uso da metodologia, nós buscamos a definição dos usos BIM aqui na G, né? Tudo que é aplicado às nossas rotinas. Então, apesar de existir aí um número bem maior de classificação, nomenclatura para os usos BIM, nós identificamos quais usos de fato agregam valor e geram benefício para os processos core que a AG desenvolve. Então, um conceito que nós temos utilizado bastante aqui é o da busca de desenvolvimento de modelos híbridos, né? Porque a gente tem trabalhado cada vez mais com projetos complexos, com diversas interfaces, exigindo processos mais inteligentes, mais otimizados, e, na verdade, a gente tem recebido muitos processos que a gente brinca Frankenstein, né? Então, a gente tem buscado trabalhar de forma inteligente e criar esses modelos híbridos para que a gente tire o melhor proveito de todos esses processos e todos esses modelos, né? E então aqui a gente tem aqui a exemplificação dos nossos usos. Então, resumidamente, a gente tem toda a parte de modelagem 3D, desenvolvimento do projeto executivo, visualização 3D, coordenação do projeto 3D,
levantamento de quantidades, planejamento 4D, a captura de realidade, gestão de materiais e a gestão da construção como um todo. Então, aqui agora eu vou apresentar para vocês os usos com alguns exemplos de cases que a gente já tem trabalhado. Aqui, por exemplo, a gente está falando na parte de modelagem e projeto executivo, a gente costuma colocar essa diferenciação porque é muito importante a gente definir o que é a modelagem propriamente dita, ou apenas uma modelagem para eu desenvolver um estudo, para eu fazer uma análise, e o que é o desenvolvimento do projeto executivo com softwares que trabalham em BIM. Então, aonde eu coloco a informação, como é que eu extraio essa informação, se eu vou fazer uso daquele modelo, se eu tenho extração de documentação 2D, que isso configura, né, um projeto desenvolvido em BIM. Então, aqui eu tenho exemplos de obras de óleo e gás. Então, eu tenho aqui desenvolvimento toda de tubulação, que é muita classificação, né, de descrição de tubulação, toda a parte de especificações. Parques solares, então eu tenho grandes hectares com muita informação e às vezes a gente precisa trabalhar melhor a visualização dessa informação, então buscar softwares que me deem essa possibilidade. Desenvolvimento de termoelétricas, que eu tenho uma quantidade aí imensa de dados para extrair, né, com as especificações. Aqui um exemplo de sequenciamento, né, das camadas, como eu vou trabalhar o meu projeto, então eu tenho aqui barragens, parte de linhas de transmissão, o controle da execução. Aqui eu tenho algumas edificações que nós desenvolvemos também, todo o projeto executivo, depois extraímos toda a parte de documentação. Já entrando na parte da coordenação de projetos, a gente unificou esse uso do BIM dentro de coordenação de projetos, onde eu tenho a parte de compatibilização, eu tenho as minhas reuniões de design review. Então, a gente unificou como coordenação de projetos, porque eu trago todos esses usos que estão vinculados com a parte de compatibilização. Então, aqui, geração de relatórios, seja ele físico, seja ele virtual, com o uso de modelos, com o uso de softwares que trabalhem com a parte de clash detection. Então, todo o trabalho de reuniões, que a gente leva todas as restrições que a gente tem no projeto, com as premissas também definidas pelo cliente. Aqui a gente tem alguns exemplos de reuniões que utilizaram aqui os recursos de plataformas digitais, ou a realidade aumentada, né, que a gente traz todo o uso do modelo para definir, para tomadas de decisão, para replanejamentos, né, muito importante a gente ter toda a informação ali presente, né, a gente não precisa entregar a informação para depois aguardar uma revisão, está todo mundo reunido, está todo mundo, a informação está disponível para todos, né, acho que isso que é muito importante, a gente tem uma quantidade de informação maior disponível para todo mundo e para ter uma qualidade ainda maior nos projetos, né. Aí, já entrando na parte de levantamento de quantidades, que eu tenho exemplos aqui dos levantamentos, que nesse caso a gente precisou, de fato, fazer a modelagem da parte de armação, então fazer um quantitativo mais acurado, ter a parte de quantificação conforme os códigos que nós definimos, para depois fazer uma posterior planejamento, gestão de materiais. E aqui entrando na parte do planejamento, né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui de simulações, né, tanto de sequência executiva, como de recebimento de material, se esse material já está disponível no campo, se ele já pode ser executado, qual que é o meu plano de ataque, se eu já fiz toda a alocação dos equipamentos ou das peças de pré-fabricados, que a gente usa bastante aqui na Andrade. Aqui um pouco de mais exemplos, né, de sequenciamento. Parques solares, que a gente, como eu falei, né, nós temos grandes áreas, então, como a gente pode fazer a visualização maior dos campos para fazer todo o diagnóstico do meu plano de ataque, se ele está viável, se ele é o melhor plano para eu desenvolver, trazer o cliente junto para esse tipo de discussão, reprogramar nossos cronogramas que cada vez estão mais arrojados. E aqui, entrando na parte de captura da realidade, nós temos desde do uso para captura de condições existentes, né? Então, para eu iniciar meus processos de mineração, das obras de barragem, então eu faço um levantamento de condições existentes, ou eu posso fazer o acompanhamento mesmo do processo, em que status ele se encontra, para eu fazer toda a minha parte de levantamento de dados, né? Para fazer o controle do avanço físico da obra. Então, eu uso dessas formas o recurso da captura de realidade.
Entrando na área da gestão de materiais, como eu falei lá na parte desde a etapa do projeto e aí do levantamento de quantidades, nós temos uma parte muito importante que é inserir informações de forma padronizada, de forma organizada, para que eu trabalhe em todo o ciclo da gestão de materiais de forma a ter rastreabilidade, a ter todo o controle, né, do meu processo de suprimentos. Então, desde do início do processo, onde eu tenho um catálogo de materiais definido, eu gero requisições de compra muito mais organizadas, consigo fazer minhas cotações, passo para os fornecedores, gero meus pedidos de compra de uma forma muito mais linear no processo. Na minha obra, eu faço toda a entrada recebo esse material, faço controle de qualidade, indico a saída desse material, então eu encerro essa cadeia de suprimentos muito mais organizada e eu consigo verificar o status, a saúde da minha obra, né? E aí, entrando na parte da gestão da construção, nós temos todo esse link do projeto, nós temos o link com a gestão de materiais, e nós temos todo esse controle que pode ser feito tanto com softwares, com sistemas de plataforma, que aqui a gente tem alguns exemplos, gerando as minhas folha-tarefa, né? Então, as atividades que serão desenvolvidas em campo, como dando controle e, de fato, controle físico avanço da obra, né? Então, eu já controlo o meu planejamento, meu cronograma diretamente vinculado ao meu modelo, aos planos de camada que eu planejei desde o começo do projeto, e faço todo o replanejamento com a minha equipe de forma muito mais dinâmica, né? Não tão estática como eu fazia antigamente, que eu tinha uma sobreposição de plantas, sobreposição de desenhos 2D, né? Muitas vezes defasados, né, na hora que eu estou no desenvolvimento da reunião. Então, é algo muito mais dinâmico, com uma quantidade de informações muito maior e de fácil atualização para todos, né? Então, eu não preciso esperar o fiscal da obra dar o ok dele, porque ele está participando desse fluxo de aprovação, né? E aqui também a gente utiliza alguns recursos, como a digitalização da gestão da qualidade. Então, eu tenho minhas fichas de verificação diretas na minha plataforma, eu faço uma verificação em campo, eu já atualizo nessa plataforma, seja de modo offline, depois online eu faço uma sincronização das informações, mas eu tenho ali toda a digitalização desse processo. Então, minhas fichas já estão todas digitadas, na hora que eu já gerei essa verificação, o fiscal já vai ser notificado, vai dar o ok com as evidências que eu posso registrar no campo, com uma fotografia, com alguma imagem que eu tenha. E também eu posso fazer essas verificações de fazer sobreposições com a parte de realidade aumentada, né? Então, eu tenho uma sobreposição do que está sendo executado, qual é o meu planejado, e fazer uma verificação se eu tenho algum atraso, se seria interessante eu fazer um plano de ataque com um outro setor da minha obra. Eu já reúno a minha equipe, faço toda essa verificação diretamente no campo e posso levar para um escritório, posso reunir com um cliente posteriormente. Então, esse recurso possibilita ainda mais informação diretamente no campo com base no projeto, né? Então, aqui de forma sintetizada, né, a evolução do nosso modelo de gestão aqui, já tínhamos alguns processos que, a parte de planning, tateamento das atividades, e hoje a gente tem algo que está sendo complementado com a utilização de tecnologias e com a utilização do BIM também permitindo essa síntese, né? Então, utilização de modelos, trabalhar de forma remota, não necessariamente eu preciso estar no campo porque eu tenho essas informações atualizadas no meu modelo, mas complementar ações que a gente já vinha tomando, né? Então, por modo de reuniões, hoje a gente tem reuniões muito mais interativas, até como a questão da pandemia nos obrigou, né, a ter formas online de trabalho e remotas, né? Então, foi muito importante a gente já estar nesse desenvolvimento desses processos. E como a gente desenvolvia antes ações diárias, semanais, fichas, impressões, tudo mais, hoje eu tenho o modelo, hoje eu tenho plataformas, então eu desenvolvo tudo muito mais integrado, muito mais de forma digital e menos estático, que era uma impressão no campo, né? E a própria parte do acompanhamento, né, os levantamentos que já eram feitos com equipamentos até de gerações mais avançadas, mas hoje a gente tem toda uma integração numa plataforma, um levantamento de drone, dados, né? Então, a gente está trabalhando cada vez com uma quantidade maior de dados e de uma forma muito mais organizada e automatizada nos nossos processos. Acho que era isso que eu queria falar e obrigada. Eu agradeço, Carolina.
Vou mostrar minha tela. Vou ter que andar tudo aqui rapidinho. Nathalie Tavares, ela é analista do Orçofácil, graduou em Engenharia Civil e atua, né, como analista e estuda programação. Nossa amiga, a Bárbara teve que sair, mas está com estabilidade na internet, só avisando. O Orçofácil é um software de orçamento de obras focado na facilidade de uso, com funções extremamente complexas. Nathalie, passo para ti. Tá. Tá. Primeiramente, boa noite e gostaria de agradecer o convite. Como já foi apresentado, meu nome é Nathalie e faço parte da equipe técnica do Sistema Orçofácil. E hoje eu vou contar um pouquinho, de forma breve, a história da empresa e o meu papel dentro dela. Primeiro, como tudo começou, o que muitos não sabem é que a Orçofácil é uma startup amapaense, criada há 10 anos atrás, através da ideia do nosso CEO e um dos sócios, Antônio Fácio. Ele já tinha uma intimidade com orçamento de obras desde sua adolescência e aos 15 anos começou a trabalhar com seu pai, que era dono de uma construtora. E com esse convívio que ele tinha, ele notou a carência de ferramentas que facilitassem e agilizassem o processo de orçamentação de obras. A Orçofácil acabou se tornando o maior sistema de orçamento de obras do país. E até em 2014, a plataforma tinha 15 mil usuários que usavam a ferramenta de forma gratuita, porque os sócios acreditavam, apesar dos sócios acreditarem ter em mãos uma boa ferramenta, um bom negócio, eles não sabiam como monetizar. E ainda não tinham encontrado um modelo de negócio sustentável. Em 2015, houve uma rodada de chave e as assinaturas anuais começaram a ser comercializadas. Hoje ainda é possível utilizar a ferramenta gratuitamente, no entanto, com algumas limitações. Em 2017, temos aqui esse comparativo do quanto a empresa já cresceu, um comparativo de 2017 em relação a 2021. Em 2017, nós tínhamos 47 mil usuários cadastrados no sistema e hoje, em 2021, temos mais de 138 mil usuários. Na época, a empresa havia faturado R$700 mil no ano, com o licenciamento de apenas 3 softwares que eu oferecia na época, que era o orçamento, medição e diário de obras. E hoje o faturamento, eu não consegui autorização para trazer, então ele é um dado sensível, e esse faturamento ele vem do licenciamento de 7 softwares, sendo que 3 são soluções BIM. A empresa, na época, contava com apenas 12 funcionários, incluindo os 2 sócios. Hoje, a empresa conta com mais de 50 funcionários, sendo que 22 são mulheres essas que contam com salários iguais. Eu gostaria de trazer isso, e voz ativa, sempre há um incentivo. E esses funcionários estão espalhados por todo o Brasil. Quanto às soluções BIM que o sistema tem, temos soluções de 3D, modelagem paramétrica, que é o nosso OF elétrico. É um plugin para o Revit de modelagem e documentação de projetos elétricos. Em 4D, planejamento, temos o nosso módulo de planejamento e sua integração com o software de simulação 4D. Em orçamentação, além do nosso sistema web, que gera lá os nossos orçamentos de obras, temos um plugin também para o Revit, que com ele a gente tem a integração do banco de dados, com os dados do projeto com os bancos de custos, trazendo essa rastreabilidade do que foi quantificado. No vídeo do workshop eu falo um pouco mais sobre o funcionamento do sistema, que está disponível no YouTube do Women BIM. Senão ia ficar muito extenso aqui a minha apresentação. Aqui houve, em 2020,
no final de 2020, houve outra girada de chave também importante para a empresa, que antes a sede da empresa era em Macapá, na capital do Amapá, e mudou-se para Santo André, São Paulo. Nosso CEO fez questão de trazer todos os funcionários que quisessem se mudar de Macapá para Santo André. Posteriormente, houve contratações de pessoas de Santo André também, mas todo mundo que tinha a intenção de fazer essa mudança, o CEO ajudou e, inclusive, deu uma ajuda de custo e todo um suporte. Nessas fotos não estão todos, pois o pessoal ainda estava chegando aos poucos, pois alguns ainda tinham questões a resolver em Macapá, que, inclusive, eu não estou nessas fotos. E quanto ao meu papel na nossa face. Em 2020, eu entrei bem recente mesmo, eu tenho 1 ano e 3 meses na empresa. Eu entrei na empresa como suporte ao usuário, onde eu fui a primeira mulher do setor. Lembro que eu entrei na época através de um processo seletivo que foi a nível nacional, foi bem ali durante a pandemia, então estava tudo em home office. E eu acabei concorrendo com pessoas já formadas, pessoas que já estavam cursando pós-graduação, e eu ali ainda concluindo minha graduação. No entanto, eu fui selecionada por já ter um bom nível de conhecimento das ferramentas BIM. E em apenas 3 meses eu consegui rampar para o setor de treinamento, onde eu fui responsável pelo treinamento de grandes empresas, como eu posso citar a Vale, Força Aérea Brasileira. Tive a oportunidade também de participar de implementações com a própria Autodesk e webinários como este. Meu chefe, o próprio CEO, Antônio Fácil, eu gosto de frisar isso, sempre me deram a oportunidade de ter voz ativa e mostrar meu conhecimento, tanto é que sempre eles me colocavam para ser a cara de algumas coisas. Atualmente, eu estou no setor de produto, deixei mais essa parte de treinamento e implementações. No produto, eu acabei sendo responsável por diversos projetos importantes para o crescimento da empresa, como eu posso citar a nossa base de conhecimento, que é o FAQ de ajuda para o usuário, que foi lançada recentemente. Mesmo com pouco tempo de casa, eu tive diversas oportunidades que fizeram e fazem a diferença para o meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Hoje, eu trouxe a informação aqui que hoje o setor de suporte já conta com 5 colaboradores, sendo que 2 são mulheres. Então, isso realmente é uma evolução, porque quando eu entrei eram 3 homens e eu fui a primeira, já tinha passado outras pessoas e eu fui a primeira a ser contratada mesmo no setor, porque realmente não é que há essa discriminação nem nada, mas sim porque há essa carência de mulheres na área de tecnologia, então cada mulher que se interessa nessa área é muito importante. E isso foi de forma bem breve o que eu tinha para falar hoje, e eu gostaria de agradecer de coração o convite de participar desse evento, e é uma honra estar no meio de pessoas tão grandiosas. Prazer é nosso, Nathalie. Bem, a gente está passando um pouquinho do tempo, mas tem umas perguntas aqui, eu acho que a gente podia responder rapidinho. Se puderem, por favor, todo mundo abrir o microfone. Já estou compartilhando a minha tela? Não. Sim. Ok. Sim. Como eu anotei aqui, perguntaram assim: as mulheres estão sendo preparadas para chegar nos diversos setores. Como preparar os homens para recebê-las? Quem quiser responder. Que difícil, hein? Difícil. Pois Vou pensar como Polêmica. mãe. Eu tenho um homem em formação na minha casa.
né, de 12 anos. Então, tudo começa com a forma com que a gente apresenta o mundo para eles. Então, essa é a primeira coisa. Se com certeza o meu filho entende isso de uma forma tão natural, eu acredito que para ele não vai fazer a menor diferença se é uma mulher ou um homem. A gente até teve uma conversa parecida com isso sobre, tá? Então, acho que tudo tem a ver com a forma com que a gente forma as pessoas que a gente tem a obrigação de formar, né? E na sequência, os nossos liderados, homens também, se a gente for uma boa influência, feminina ou não, a gente também consegue inspirá-los a entender que não há diferença, né? De conhecimento, nem de posição entre homem e mulher, assim. Eu nunca na Âmbar, especialmente, a construção civil é uma área muito masculina, é muito difícil se impor, principalmente numa obra, mas na Âmbar em si eu não tive absolutamente nenhuma resistência e nenhuma diferenciação por eu ser mulher, tá? Só pensando, mas eu acho que é por aí. Isso é ótimo. Temos outra pergunta que é a Giane Carla que fez. A AG anunciou em um post no Instagram uma economia de 35% utilizando o BIM. E ela quer saber como que eles conseguiram isso, se a Carol tivesse informação. A gente, inclusive nesse benchmarking que eu citei aqui, a gente sempre tem buscado saber como as pessoas estão fazendo o levantamento de dados desses ganhos e o que a gente tem falado muito de perdas evitadas, né? Então, custos que a gente evitou de chegar no campo, né? Então, a gente não tem nenhuma fórmula exata ou padronizada. De acordo com o tipo de trabalho que a gente desenvolve, às vezes com a utilização de algum recurso, como eu evitei de chegar problemas até o campo, esse tipo de coisa a gente faz uma avaliação de forma pontual para alguns indicadores que a gente levanta. Mas, especificamente, falar que toda vez eu vou utilizar algum processo, hoje a gente não tem, e dificilmente acredito que vamos ter, né? Porque a gente tem processos cada vez mais que acabam fazendo interfaces, né? Então, hoje eu não digo que a gente tenha uma receita, a gente busca analisar como vai ser desenvolvido aquele processo e como que eu posso computar esses dados, né? Então, isso é muito padronizado para algum tipo de obra, mas não para todas, né? Então, eu não tenho essa resposta hoje como padrão, mas é um estudo que a gente acaba fazendo desde o início do projeto ou com um projeto em andamento, como que eu posso extrair esse dado, né? Seja por forma de custo, seja por forma de cronograma, antecipar alguma entrega, esse tipo de coisa. Ótimo. Bem, todos vocês, palestrantes, a Bárbara, que já saíram todos, receberam bastante agradecimento, né, pela colaboração, por participarem do evento. Nós também agradecemos no Woman in BIM a todos que estão presentes, aos fortes que ficaram com a gente até o fim. E encerramos agora. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.